Oi, mulher incrível! Hoje nós estamos aqui para gravar mais um podcast. Você é incrível. Aqui é um espaço de mergulho na alma, na história, nas dores dessas mulheres que decidiram transbordar na vida de outras mulheres. E hoje a entrevistada de hoje será eu. A Elizabeth me deu a honra. A Elizabeth é do podcast A Vida. Ela me deu a honra de estar aqui hoje no podcast me entrevistando. Com qual propósito? Com o propósito de vocês me conhecerem um pouquinho melhor, conhecer um pouco melhor do meu método, de como eu estruturo os meus atendimentos. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Amélia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, poder te servir. E eu tenho certeza que eu vou agregar no reino de Deus, porque, assim, seu propósito é incrível. Eu acredito muito no seu trabalho, eu acredito muito no seu potencial. E eu vejo que isso é só a ponta do iceberg de tudo que vai acontecer a partir do momento que as pessoas começarem a conhecer a mulher incrível que você é. Oh, já vendo? Aqui a gente só chama pessoas que gostam da gente. Só diz verdades. Ah, que maravilha, eu recebo. É justamente isso. A gente tem que receber os elogios, porque assim, porque tem horas que a gente pega e fala assim, não, eu não recebo. Não, né, Elizabeth? Ai, não sou tudo isso, não, bate no peito e fala que é. Né? Nós estamos aqui para ensinar você a ser incrível. Estou pronta, Elizabeth. Pode começar a me entrevistar. Amélia, assim, nós conversamos um pouco antes e eu vi o quanto que a sua história é uma história linda. E o projeto que nasceu no seu coração também é um projeto lindo. Então, eu queria que você já abrisse contando para nós o seguinte. Quem era você antes de você descobrir quem você era? Isso é tão maravilhoso, né? Porque se eu vou voltar na minha história, igual eu estava contando para Elizabeth, que no meu primeiro curso de transformação, né, que foi da Viviane Guimarães, ela me deu uma tarefa, sabe, Elizabeth? E a tarefa era construir um mural de sonhos. Eu levei 6 meses para entender o que eu gostava, como eu gostava, que carro que eu queria ter, porque eu tinha uma vida onde tudo não é que era imposto, de hipótese nenhuma, nada foi imposto, mas eu tinha uma vida confortável, eu tinha um pai e uma mãe presente, né? Eu trabalhei com meu pai, então tudo que eu sonhava, não é que eu sonhava, tudo que eu precisava eu tinha. Não era algo que eu falava, nossa, eu vou fazer. Eu realmente sonhava em fazer arquitetura. E naquele momento eu prestei vestibular 2 vezes para arquitetura, passei no teste de aptidão, mas não passei no vestibular. E meu namorado na época, meu marido hoje, né, falou, Amélia, faz administração de empresa. Seu pai tem uma empresa. Eu hesitei um pouco, mas acabei fazendo. E eu entendi que Deus tem um propósito para tudo. Né? E passou 3 meses que eu estava fazendo administração, meu pai teve câncer, descobriu câncer. E aí ali eu assumi a empresa, né? Então, eu passei um bom tempo trabalhando com ele. E só que assim, até então eu trabalhava com ele no projeto dele, né? E quando foi fazer esse curso de transformação, eu observei que eu tive uma vida maravilhosa, né? Porque eu sempre também fui muito grata. Amélia, você nunca passou dificuldades? Não, nossa família já passou dificuldade. Tanto é que tem um episódio que eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe serviu e não tinha carne. Aí eu falei, não, mãe, como assim não tem carne? Eu era pequena. Aí minha mãe falou assim que realmente aquela época não dava para comprar. E aí a minha mãe falou, não, então eu vou almoçar, você espera que a gente vai para casa da vovó. Chega lá, você almoça com a sua avó. Então,
não quer dizer que eu tive uma vida extremamente organizada, sabe, Elizabeth? Não, teve várias fases da vida que foram fases desafiadoras, mas não tinha nada que eu falasse assim, não, tá ruim. Eu sempre fui grata e sempre fiz muito se era me dado uma tarefa, eu fazia o meu melhor. Então, mas chegou naquele momento, eu olhei para aquilo e falei assim, eu não sei o que eu gostaria. E foi um desafio. A partir desse desafio, que foi até no WhatsApp, que a Viviane colocou, eu comecei a me transformar. Ali eu falei, não, agora eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o que eu gosto, quais são meus valores. E eu vim trabalhando isso, sabe? Então, eu posso dizer que quem eu era antes era uma pessoa que não se conhecia. E depois, no meu casamento, isso veio... Esse autoconhecimento começou depois que eu já era casada. E eu fui entender. Nossa, eu realmente... Meu marido fala assim, onde que nós vamos hoje? Eu falo assim, não, você que sabe. Mas depois reclamava. Então, o autoconhecimento na minha vida trouxe libertação. Libertação de saber o que eu gosto. Hoje, eu exerço exatamente o que eu gosto de fazer. Então, se tivesse algo que eu pudesse falar assim, você faz de graça, é o trabalho que eu faço hoje. E a faculdade, você desistiu da administração ou permaneceu até o fim? Permaneci. Sou uma pessoa extremamente teórica, adoro aprender. Dentro das forças de caráter, a minha terceira força de caráter é o amor pelo aprendizado. Então, eu fiz administração de empresa na época, fiz finanças e controladoria pela Getúlio Vargas para trabalhar na empresa do meu pai. Fiz direito tributário na época. Meu marido fazia direito, né? E ele queria fazer uma especialização. E meu pai tinha acabado de falecer. E eu senti a necessidade de entender um pouco mais sobre os tributos. Aí eu falei para o Maurício, vou fazer direito tributário com você. Então, o direito tributário, ele está no meu currículo. Mas não é algo que eu aproveito. Aquilo ali realmente foi para a empresa, sabe? Eu brinco que eu só passei pelo curso. É uma área de exatas, né? E eu vejo assim que você é bem de humanas. Na verdade, Elizabeth, eu nunca fui de humanas, né? Sério? Eu sempre fui. Quando eu estava na empresa, eu falava assim que eu amava papéis. Que eu amava papéis, que eu não gostava de pessoas. Essa transição veio quando eu fechei a empresa, né? E eu fui trabalhar com pessoas. Porque a Elisângela Mamed me deu uma oportunidade de falar, Amélia, faz o curso de reconstrução de areolas. Porque aqui em Goiânia não tem ninguém que faz. Aí eu fui para São Paulo, fiz curso de reconstrução. Para fazer o curso de reconstrução, eu precisei aprender a fazer sobrancelha. Então, quando eu fechei a empresa, eu fui passar uma temporada que foi 10 anos e pouco, dentro de um salão de beleza. E lá eu falo que eu fiz escola, né? Que é a escola de gostar de pessoas. Então, eu aprendi a escutar as pessoas. Até que, assim, eu tinha cliente que falava assim, nossa, eu adoro conversar com você, porque você lembra do que eu te contei na nossa primeira sessão de sobrancelha. Porque eu tinha uma escuta acolhedora. Porque não era só assim, ela não estava me contando algo. E voltando um pouquinho, no começo, né, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu entrei um pouco em depressão. Eu fiquei ali muito deprimida, porque eu estava ganhando bastante dinheiro, até mais do que como empresária, mas eu não via propósito. Porque como é que eu chego, faço uma sobrancelha e é só isso e pronto, acabou? E tudo que eu tinha estudado, né? Aí eu comecei a perceber o seguinte, tá, eu estou ganhando dinheiro, é um meio que
estava satisfatório naquele momento, né? Então, eu tenho que fazer desse meu trabalho algo que me sustente. Foi a hora que eu falei, não, então tá, da agora para frente, eu não só tiro sobrancelha, eu escuto a pessoa e quero transformar essa pessoa, transformar o dia dela. Então, ela entra e ela tem que sair daqui melhor do que ela entrou. E eu era uma designer onde, assim, eu revisava uma sobrancelha pelo menos 5 vezes. Então, eu construí um legado substancial dentro de Goiânia, porque quem fazia sobrancelha comigo voltava, né? Porque gostava do serviço, que era realmente um serviço bom. Então, quem eu sou hoje? Essa pergunta é muito intensa. Muito intensa. Então, hoje, eu me vejo realmente como uma pessoa que tem uma escuta ativa, uma pessoa que tudo que pega faz bem feito. É interessante esse descortinar da nossa identidade, né? Porque, assim, hoje que eu conheço você de hoje, eu não conheço a Amélia de antes, né? Então, eu olho pra você e falo, não, você é de humanas. Por quê? Porque eu te acho essa pessoa que tem escuta ativa, porque você precisa ser de humanas pra ter uma escuta ativa. Sim. Né? Porque, assim, uma pessoa que não gosta de ser humano, né? Que tem muitas pessoas que falam, eu não gosto de gente. Ela não tem essa paciência. Não tem. Né? Então, assim... Mas foi algo construído, né? Foi algo construído. E tá bem consolidado, porque assim, eu que te conheço de hoje, olho e vejo ela realmente. Conta pra nós como que foi a transição de carreira, né? Porque você saiu de uma empresa familiar, montou a sua própria empresa, né? E hoje você faz consultoria. Agora nós vamos chegar nessa parte, gente. Calma que nós ainda não vamos liberar o ouro ainda. Como que foi a transição desses momentos, assim? O que você estava percebendo na sua identidade? Igual, eu me senti deprimida. Como que você fez para buscar propósito? Como nós conversamos, né, antes, nos vales, sabe? Como que quando chega ali naquele vale, porque não é só sobre dinheiro. Não. Como que você foi... Durante a sobrancelha foi exatamente isso, né? Que eu comecei a olhar aquela cliente não como um cifrão. Ela nunca foi. Ali, eu construí realmente verdadeiras amigas. Né? Eu sinto falta hoje dessa amizade. Tanto é que de vez em quando eu ainda mando uma mensagem, oi, tudo bem? Como é que você tá? Porque foi construída ali uma escuta e um cuidado. Né? E eu tinha muitas clientes na época porque eu realmente me importava. Então, se a cliente chegasse e falava assim, não, Amélia, minha filha está doente, eu não ligava, eu não me perguntava para ela no dia seguinte sobre a filha dela porque eu queria ela como cliente. Não, é porque eu me importava. Né? E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tudo parou. E o meu salão de beleza ficava dentro da Boritec, né? E as academias ficaram fechadas por muito tempo. E ali eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque eu tinha atendido mais de 5 mulheres que tinham vindo da Europa. E naquela fase, assim, de muita especulação, a gente não sabia o que ia acontecer, né? E eu lembrei daquele mural dos sonhos que eu já tinha feito ali atrás e falei, não, eu vou colocar na parede os meus objetivos que eu tenho para essa semana. E eu fui construindo semanalmente. E antes da pandemia, eu tive foi bem assim, no dia que realmente fechou tudo, a minha recepcionista falou assim, Amélia, a foto tá no feed. Eu falei, feed? E eu não sabia nem o que era feed. Aí, quando veio a pandemia, eu falei, não, eu preciso que a minha cabeça funcione. Então, ali eu fui procurar o primeiro curso digital. E foi sobre Instagram. Aí, eu fiz o curso de Instagram ali enquanto a Ana estava dormindo e tudo. Só que aí veio a ideia de colocar tudo na parede, um monte de post-it. Eu tenho até essa foto lá em casa. E do que a cliente que eu atendia precisava. E eu tinha feito coach
antes da pandemia. Eu tinha sido coaching, né? Então, eu tinha sido tratada ali naquele processo de treinamento. Aí eu coloquei as dores da minha persona, que era cliente que tinha câncer, ele precisava fazer a reconstrução de areola. E naquele momento eu pensei, será que não existe coach oncológico? Aí foi a hora que eu entrei na internet e descobri uma pessoa que tinha trazido coach oncológico de Ottawa, do Canadá. E eu entrei em contato com essa pessoa, porque ela tinha escrito um artigo numa revista. Eu entrei em contato na revista, para a revista me dar o contato da Muriele. E dentro ali, eles me passaram o Instagram. Foi a hora que eu entrei em contato com a Muriele, e a Muriele falou, Amélia, você precisa ser coach. Aí foi na hora, eu falei assim, agora vou ter que conversar com meu marido para ele pagar um curso de coach na pandemia, sendo que eu deixei um cartão de crédito para ele pagar, né? E eu cheguei para ele e falei, não, deixa eu te falar, você quer a sua esposa sã, você tem que pagar um curso de coach para mim. Aí foi na época que eu já tinha pago um curso da Febracis, né? Que a gente ia fazer o CIS, nós dois íamos fazer o CIS. Aí eu falei... E foi antes daquela semana onde podia se pedir reembolso. Então, eu pedi reembolso do CIS e fiz o curso de coach. E eu acordava às 4:30 da manhã. E a hora que dava 9 horas, minha filha acordava e eu parava. E eu consegui fazer coach. E depois que eu finalizei, Muriele, eu terminei. Eu tinha um prazo, porque em outubro ela começava uma nova turma. Então, por isso, dessa ânsia de acordar de madrugada para fazer, sabe? E eu fiz curso de coach oncológico com a Muriele, fiz o curso avançado com a Muriele e percebi ali que eu gostava muito mais de gente do que eu imaginava, porque ali o coach te ensina a focar em meta. E o coach oncológico é focado na pessoa. E eu achei aquilo a minha cara. Eu me identifiquei, falei, nossa, eu vou ser coach oncológica. E comecei a atender, falei para a Muriele, olha, eu não estou pronta. Quantos atendimentos eu preciso estar para eu poder começar a cobrar? Ela falou assim que ninguém nunca tinha perguntado aquilo para ela, né? E ela chutou 100. Você precisa atender 100 para você cobrar. E eu fui fidedigna, sabe? Peguei um caderno e coloquei lá, assim, todo mundo que eu atendia. Então, eu tinha 100 horas de atendimento. Uau. Aí, só que quando eu fui trazer isso para Goiânia tem umas certas dificuldades em relação ao que é novo. E eu também senti dificuldade, né? Aqui dentro do mercado de Goiânia. E eu preferi contratar uma pessoa, um marketing de fora, né? Conversando com quem já tinha pago ali do coach oncológico mentoria, e fiz mentoria com a Karina, de Sorocaba. E nessa hora, ela falou assim para mim, Amélia, você não é coach. Que eu contei, né? Ela perguntou qual que era meu diferencial, eu mostrei que era um dossiê. Ela falou assim, Amélia, você não é coach, você é personal branding. Então, foi assim, a segunda reviravolta na minha vida, porque como eu já gostava de estudar, então, nesse processo, eu fiz o coach oncológico, coach superação, fiz psicologia positiva, fiz neurociência. Aí, eu cheguei para o meu marido e mais um curso. Então, eu me sentia, e eu contando isso para todas as minhas clientes ali de sobrancelha, já tinha voltado, né? E elas sempre brincavam, falavam assim, Amélia, qual que é o curso dessa vez? E eu contava todo o meu aprendizado, né? E eu brincava assim, minha vida está parecendo uma coxa de retalho, né? E a gente não entende. Até você entender a sua história, você acha que a sua identidade está formada, mas é a sua história que faz a sua identidade, né, Elizabeth? E ali eu estudei o personal branding e hoje eu entendo que toda essa trajetória, né, ela não foi uma coxa de retalho, foi Deus me habilitando a eu exercer o que realmente estava ali no meu chamado.
Pode falar. Conta sobre esse dossiê, porque eu achei extremamente interessante. Porque às vezes quem tá ouvindo pensa assim, como que ela chegou nessa conclusão, né? De redefinir a sua profissão. Então, assim, foi algo que você criou inédito, né? O dossiê foi assim. Quando eu tinha salão de beleza, nós contratamos o Marcos. O Marcos tinha acabado de sair do Vale do Silício, né? Ele tinha trabalho na Microsoft, no Google. E ele veio com a proposta de estruturar a marca do salão, né? Na época, eu era sócia da Elisângela Mamed na unidade Boritec. E ali sentou nós duas e colocou todos os pontos, né, fortes da Amélia, fortes da Elisângela, e construiu. E ele construiu um manual de marca. E eu já tinha isso estruturado. Quando eu fui para o coach, eu vinha estruturando as forças da minha cliente. Então, cada sessão, a gente conversava sobre os valores que ela tinha antes do câncer, são totalmente diferentes depois do câncer. Porque quando o câncer vem, você descobre, você pega um diagnóstico que você tem câncer, abre as cortinas da incerteza. Então, aquilo que era valoroso para você, não é mais valoroso agora, né? Então, e elas, quando eu começava a atender, tinha uma fragilidade ali naquela identidade, né? Porque o coach oncológico, ele traz que você não é a doença. Você é uma pessoa que está doente. Então, a gente tem que passar, o cliente tem que sair do estado de doença, né? Para ele entender que a vida dele circula muito além da doença. Então, eu vinha pegando as forças, o que são as habilidades que aquela mulher tinha no passado. E como eu peguei todas as minhas coaches, elas vinham do mercado corporativo, eram grandes executivas, e elas não queriam voltar para o mercado corporativo, queriam empreender, o que eu fazia? Um manual de marca. Só que eu fazia um manual de marca conforme a história delas. E aquilo foi um diferencial, porque eu ainda entregava esse dossiê, né? E falava, olha, todas as vezes que você tiver numa situação, pegou o diagnóstico, porque assim, eu atendi uma única pessoa que não tinha câncer metastático. O resto, todas as minhas clientes tinham câncer metastático. Então, elas não estavam curadas. Então, quando você não está curada e você vai fazer um novo exame, é outra cortina. Porque você pode ter a remissão da doença quando pode ser o avanço da doença. Então, eu precisei, na minha mente, construir esse dossiê para que elas pegassem aquele dossiê e se fortalecessem quando elas estavam diante de um desafio, sabe? Então, para mim, assim, foi maravilhoso esse tempo que eu estive com essas mulheres, porque eu pude fortalecer. Inclusive, teve uma única que me marcou muito, muito, e quando eu tive essa reunião com a Karina, eu tinha acabado de atender ela. E naquela hora que ela fala para mim, Amélia, você não é coach, eu fui para casa e fui estudar o que era branding, né? Eu não tinha nem noção o que era branding. Aí, porque o Marcos, ele me vendeu um manual de marca. Aí, à noite, eu falei, Deus, eu não quero mais fazer. Porque eu fui estudar e fui ver o que era, né? Eu falei assim, eu quero ir para esse lado. Porque é muito difícil você ajudar essas mulheres com câncer, mas não tem a cura. E eu quero algo que eu possa fornecer algo para essas mulheres. Então, eu tive um embate ali com Deus, porque eu achava que era a minha missão, né? Só que estava aparecendo algo a mais. Aí, essa cliente que eu atendi, ela já me contratou
sabendo que ela tinha data de vencimento, que ela iria falecer. E o trabalho do coach foi assim, foi maravilhoso porque nós construímos memórias. Então, a cada sessão, a gente construía memórias afetivas nos filhos. Então, aí, quando realmente ela faleceu, o marido dela me mandou mensagem falando assim, que o nosso trabalho foi, assim, maravilhoso, porque os filhos hoje lembram dela sem estar com câncer. Por quê? Até então, depois que ela descobriu que ela estava com câncer, ela sofria a doença. E depois que ela começou a fazer o coach, o que ela fez? Ela falou, não, eu estou doente, mas eu posso construir memórias nos meus filhos. Então, foi a memória do Lego de uma, a outra foi que ela levou a filha para fazer bolo, então toda semana fazia o bolo. Então, são detalhes que a gente passa desapercebido. E eu acredito assim, se a gente for voltar, o salão de beleza, esses 10 anos, ele construiu dentro de mim a escuta. O coach oncológico construiu dentro de mim a sensibilidade para ver a história e transformar essa história em algo para ser deixado. Porque durante todos os meus atendimentos, eu queria saber algo que a gente pudesse impactar a vida da família. Porque a mulher, ela é muito matriarca, né? Ela é matriarca e ela quer cuidar. E ela, quando ela está com câncer, ela perde aquele domínio. Como que eu vou cuidar? Eu preciso ser cuidada. Mas o fato dela construir algo na mente dos filhos, ela está cuidando. Então, ela se sente mais forte, sabe? Então, hoje eu olho, antes de vir para cá, né, no meu devocional de hoje, saiu Eclesiastes 9. Aí eu falei, gente, é resposta de Deus, porque hoje eu sei que o que eu faço é impactar, né? Agora a gente tem que começar, né? A contar o que eu faço. A sua profissão hoje é uma profissão, assim, muito, muito linda, principalmente da forma que foi construída, né? Porque é o que você falou, em uma fase foi construído algo, na outra fase uma outra peça, na outra fase uma outra peça que chega na obra de arte. Exatamente. Que você constrói hoje com cada pessoa. Então, conta pra nós, hoje, o que você faz, porque tem muitas pessoas que não sabem o que é branding. E, assim, depois conta pra nós se branding é algo só pra vida profissional. Muitas perguntas em uma só, né? Então, vamos lá. Hoje, eu construí uma metodologia própria. Por que eu digo própria? Porque hoje eu não faço eu não executo só a profissão de personal branding, que é gestora de marca pessoal, né? Eu não sou, porque quando o branding é o corporativo. Quando é personal branding, é a marca pessoal, né? Então, hoje eu não faço só isso. Eu estruturo o método. Né? Então, quando eu olho que eu estruturo o método, que eu faço personal branding, mas também que eu tenho esse olhar para a história do meu cliente, para os valores, para todo esse potencial que ele tem, eu falei, não, eu não tenho algo que eu possa falar assim, minha profissão é isso. Então, eu estabeleci um método. Então, hoje, o meu método chama Fluência Autêntica. Eu até fiquei, na época, quando eu construí esse artigo científico, para eu fazer... Porque para eu me formar na pós-graduação de personal branding, eu precisei fazer um artigo científico. E na época, eu falei assim, eu não quero fazer um artigo científico aonde eu não use. Sabe? Eu lembro direitinho, eu conversei muito com Deus antes de dormir e às 3h em ponto eu acordei. Aí a gente sabe que não é um acordar, né? Aí naquela hora eu falei assim, tá, eu quero fazer a minha cliente fluir, né?
Aí, pensando, falei, então tá, é fluência autêntica, porque ela não basta fluir, ela precisa ser autêntica. Aí eu peguei o conteúdo, né? Toda a bagagem que eu aprendi sobre personal branding e toda a bagagem que eu aprendi sobre psicologia positiva e fundi 2 termos. Porque eu acreditava que uma pessoa, ela não pode se posicionar se ela não for realmente verdadeira, porque aquilo não vai trazer bem-estar. Entende que, por exemplo, se eu falo para você, Elizabeth, seu arquétipo é governante. Por quê? Governante é o que traz mais autoridade, tá? Então, eu olho só para você, para o arquétipo. Eu não faço uma pesquisa para ver qual que é o seu arquétipo e falo que você tem que partir o cabelo no meio e fazer. Só que no seu dia a dia, você é uma pessoa que gosta de andar de calça jeans, camiseta. Você não gosta de alfaiataria. Então, a pessoa vai se sentir com bem-estar se posicionando, por exemplo, é como se ela vestisse uma máscara, aparecesse no Instagram, aí quando ela está dentro de casa, ela é outra pessoa. Isso traz bem-estar? Não traz. Então, eu falei, não, então eu vou escrever um artigo onde a pessoa precisa se posicionar em verdade. Né? E tudo começou por aí. Aí eu fazia esse trabalho. Até um ponto que eu comecei a atender hoje ela é uma amiga, né? A Maia Amorim. E ela vira para mim e fala assim, Amélia, você me metodizou. Eu olhei para aquela palavra e falei assim, socorro, o que eu fiz, né? E tudo na minha vida foi assim. Você viu? Que para eu saber que personal branding era uma profissão que casava muito bem comigo, que quem me contou foi uma outra pessoa. Por que eu olho para isso, Elizabeth, e vejo? Falta de conhecimento sobre si. Então, como eu não tinha, eu falei assim, agora para frente, eu quero que as pessoas saibam sobre si. Então, o que eu vivi na minha pele, que era uma pessoa que não se posicionava, deixava as pessoas falarem o que queria, mas sou grata, o que aconteceu. Mas, hoje, eu me posiciono. Né? Então, eu partiu dessa premissa o meu método. Então, hoje, eu chego para cliente, eu escuto a história, certo? Eu entendo sobre o que é importante para ela, o que é um valor para ela. E após isso, a gente estrutura o conhecimento que ela tem. Quais são as habilidades que ela foi desenvolvendo através daquela vida que ela teve. Porque nem tudo é curso. Porque às vezes você não fez curso, mas você desenvolveu várias habilidades. Eu não fiz curso para que eu pudesse ir para humanas. Eu fui desenvolvendo a habilidade ali, de escuta. Né? Então, a pessoa, eu entendi quem ela é, eu vi quais são os cursos que ela fez, como que o mundo está posicionando ela. É a forma que ela é? Normalmente não. Normalmente ela se acha menos do que ela é. Aí a gente faz um posicionamento. Aí que entra o branding. Né? Então a gente vai mostrar para o mundo quem ela é. Para quê? Para que a marca dela seja fortalecida. Fortalecida não. Para que a marca dela seja forte no mercado. É a percepção. Então, uma marca forte, ela precisa de coerência, porque ela precisa andar da mesma forma, porque é uma continuidade. Uma marca a gente não constrói do dia para a noite. Então, ela precisa ter coerência naquele caminho. Ela precisa ser verdadeira. Né? E hoje, unindo a espiritualidade, ela precisa ter propósito. Porque se ela não tiver propósito, o que acontece? Vamos imaginar com um caso da pessoa que fundou a Minecraft. Né?
ele chegou num ponto aonde ele tinha posicionamento, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, mas existia um vazio existencial dentro dele. Mas por quê? Porque ele não respeitou o que ele gostava. Ele falou assim, que o que ele mais amava era programar. E ele parou de programar. Então, quando eu construo uma marca, eu olho para a marca e vejo o que realmente a pessoa quer. Sabe? E a gente coloca aquele propósito ali como se fosse algo assim, cuidado, né? Se você ultrapassar esse limite, a felicidade aqui vai ser corrompida. Uhum. E a gente entende que quando a gente está em união com a espiritualidade e você tem todo esse cuidado de olhar realmente o que é seu e o que é do outro, porque, Elizabeth, a gente vai muito assim. Teve um evento, né, da Helena Aguiar, uma mentora, tanto minha quanto sua, né? As pessoas começaram a falar para ela, né? Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu cheguei e falei assim, naquele momento eu descobri, né, uma profissão que eu falo para todo mundo, que eu sou a guardiã do método da Helena. Porque eu falei, olhei para ela e falei assim, você não tem que ir. Você navega nesses dois mundos. Você ama a simplicidade e você ama a inovação. Então tá tudo certo você fechar o primeiro dia com uma inovação e fechar o segundo dia com simplicidade. Mas eu consigo falar isso para ela porque eu estudei toda essa história. Então, se eu chegasse para você, porque eu acredito que esse é o meu diferencial, porque eu estudo a história do meu cliente. Eu escuto e eu ainda estudo. Porque se fosse só uma construção de marca, você concorda que eu não ia saber se ela realmente gostava da simplicidade? Uhum. Que aquilo realmente é importante para ela? E é importante a gente viver essas simplicidades e dar graça para essas simplicidades, porque é isso que traz muita satisfação quando você tem mais dinheiro. Porque senão vem o vazio. Então, hoje nós temos muitas pessoas com os vazios existenciais, ao meu ver, porque não respeitou essa história aqui, o que eu nasci para ser. Né? Então, quando eu fui empresária lá atrás, eu fazia bem feito. Mas eu gostava de mandar, de estruturar. Não. Nossa, quando era para cobrar, então. Né? Quando eu fiz o coach, eu gostava de cobrar a meta ali do meu cliente? Também não. Então, hoje eu falo que eu estou realizada porque eu estou num ambiente onde eu vejo a satisfação, sabe? E tudo isso, certo? Então, eu tenho 3 pilares. Então, eu tenho a estruturação interna do meu cliente. Então, ele sabe quem ele é interno. Eu tenho a estruturação externa. Então, a gente estrutura quem ele é para o mundo, né? E eu tenho a percepção da marca. Então, quando eu pego esses 3 pilares, eu tenho uma pessoa incrível. Então, por isso que o podcast Você é Incrível. Porque ela tem a bagagem. Ela sabe quem ela é. Então, ela... No Eclesiástico 9, né? Está dizendo que ninguém vai... não é porque você é sábio, que você segue a Deus, que você não vai ter dificuldades. Todos nós vamos ter dificuldades. Né? Então, essa estruturação, ela faz com que o meu cliente passe por dificuldades sem tanto sofrimento. Ele vai sofrer? Vai. Mas ele não vai abalar a identidade dele. Então, hoje, eu posso falar assim, que eu vivi esse processo. Muito do que eu passei, dos meus vales, foi porque eu não sabia quem eu era. E saindo do processo comigo, não tem
esse problema, porque tem a identidade fortalecida, a gente ainda entrega o dossiê, hoje um pouco mais completo. A gente entrega o dossiê e fala assim, olha, se sentiu menos, olha para isso aqui. Né? Eu escrevi um e-book, nesse e-book eu coloquei uma frase que fala assim, que se você for um carro, você jamais vai conseguir atravessar o oceano. E tem muito carro querendo atravessar o oceano. E isso mata o carro, né? Mata. Assim, eu não tô falando de carro, tô falando de nós. Então, assim, nós, seres humanos, somos os únicos, por exemplo, você não vê uma mangueira com o desejo de dar acerola. Não mesmo. Entende? Ela simplesmente frutifica mangas e tá tudo bem. Entende? Nós somos os únicos que queremos viver em várias identidades. Às vezes nós queremos frutificar o que nós não nascemos para frutificar. E é onde que vem essa insatisfação pessoal, é onde que vem essas dores internas. Você tem várias ferramentas, né, que você foi me contando. Você consegue extrair isso da pessoa, mostrar para ela assim, olha aqui, Consigo. Você nasceu uma mangueira. Consigo. Né? Então, assim, fala um pouco sobre isso pra nós, entende? No sentido assim, pra que eu nasci? Entende? Porque é isso que traz a satisfação, né? Igual nós conversamos. Porque às vezes a gente passa toda uma vida, por exemplo, existem mulheres, vamos falar no caso de mulher, existem mulheres que de fato elas nasceram pra serem mestres dentro do lar. Sim. Existem mulheres que nasceram para ser incríveis dentro de uma confeitaria. Sim. Outras em mesas de reunião, onde a maioria são homens. E elas são incríveis nesses lugares, porque elas estão frutificando o que elas nasceram para frutificar. O problema é quando no processo a gente não se depara com o que aconteceu com você, entende? De você chegar um momento e falar assim, quem eu sou? Né? E assim, isso traz sofrimento. Então, talvez agora tem muitas pessoas nos ouvindo que estão sofrendo com isso. Sofrendo porque elas sentem que elas estão dando fruto errado. Isso. Teve um atendimento que eu fiz de sobrancelha, eu lembro direitinho. Ela era uma menina tão linda, sabe? E ela chegava, assim, e ela contava, porque ela era casada, né, com um médico, e ela administrava o lar dela. Então, ela levava os filhos para o médico, ela para o inglês, e aquilo ali tinha uma harmonia muito grande, sabe? E você via a satisfação nela falar o quanto ela era feliz fazendo aquilo. Só que todo mundo chegava para ela e falava assim, você tem... O que você faz? Aí ela falava assim, eu cuido de casa, cuido da minha casa. Ah, só isso? E isso foi gerando uma insatisfação dentro dela, sabe? E ela começou a estudar para ser corretora. E um belo dia, e ela era linda, ela chegava assim, ó, com aquela saia esvoaçante. Era uma mulher, assim, sabe? Poderosa. Teve um dia que ela chegou para fazer sobrancelha comigo. Ela estava num terno, rígida, sabe? Um sapato mais estruturado e até a voz mais, assim, estruturada. Eu olhei e falei assim, o que aconteceu? Ela, nossa, eu estou muito feliz, porque agora eu sou corretora. Só que eu não via felicidade naquele olho, sabe? E aí ela veio 1, 2, 3. Aí na 4ª vez, ela não estava bem. Aí eu era dessas. Porque eu estava no lugar errado. Porque eu metia ainda, né? Queria saber mais sobre a pessoa. Aí eu falei assim, o que realmente, de fato, está acontecendo? Ela falou assim, minha casa está desestruturada. Eu estou sendo pressionada no trabalho, eu não estou feliz. Eu falei assim, e por que você procurou isso? Porque lá atrás você estava feliz. Ela falou, por pressão. Hoje eu entendo que as pessoas me pressionavam porque eu precisava ter uma profissão. Então, Elizabeth, quando você faz essa pergunta, eu percebo que
as mulheres, elas estão pressionando outras mulheres para que elas estejam em papéis distintos. Porque, por exemplo, na minha infância, eu escutava assim, minha mãe falar assim, olha, você tem que ir trabalhar. Você não pode depender de homem. E é a nossa infância. Todo mundo ali dessa faixa, as mães que vieram de uma submissão de uma avó, né, que precisou ser submissa, então queria esse avanço. E hoje eu entendo que esse avanço traz muita essa energia masculina. A gente quer ir para o campo de batalha, quer ir batalhar. Só que nós temos nossas batalhas dentro de casa. E quando eu volto para o meu lar, eu entendo que o primeiro chamado que Deus tem para nós, mulheres, é a nossa casa, é o nosso lar, nossos filhos. E depois a gente pode, sim, ser realizada profissionalmente, porque até isso mudou, inverteu. Hoje em dia é sinônimo de realização, né? Então, a gente não trabalha mais porque a gente precisa de dinheiro, trabalha porque a gente precisa ser realizada. E nós fomos criadas para ser auxiliadoras. Isso, para mim, foi assim... Um romper. Um romper, porque assim, como assim? Eu fui entender o que era submissão, né? Então, hoje, eu trago para minha cliente, assim, ela está lá extremamente bem-sucedida e tudo, mas ela olha para aquele movimento e fala, não, eu preciso voltar para o meu lar, porque aqui está com um pouquinho de falta. Então, eu posso. Então, hoje eu trabalho no período da tarde e eu dedico as minhas manhãs às meninas. Mas hoje com leveza, porque isso não foi no passado. Porque eu achava que eu precisava trabalhar no mínimo 8 horas por dia, porque senão eu não estava sendo produtiva. Então, as mulheres, elas precisam voltar, sabe, olhar de fato o que é importante. Nós não estamos aqui recriminando quem não tem filho. Tá tudo certo, cada um, né? Só que nós não podemos mais achar que é só a mangueira que é boa. Não. Então, a Elizabeth nasceu com propósito, né? Eu nasci com outro. E nós temos que valorizar. O que mais a gente vê é o fulano está saindo bem sucedido nas redes sociais, então eu quero ser igual a ele. Lá no curso de personal branding que eu fiz, tinha uma cadeira, né, que seria uma pasta, assim, uma matéria, que era sobre modelagem. A gente precisava modelar alguém. Aquilo eu cortei. No meu método não tem modelagem. Porque você não precisa modelar ninguém. E eu falo com todas as minhas clientes, você não tem que ir. Você precisa só ser. Então, a gente vai crescer, vai construir, mas se a gente não respeitar esse ser, né, de quem somos, a gente vai querer imitar. E é isso que a gente vê. Que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, eu quero fazer aquilo porque o outro está sendo melhor. Não, mas para o outro, fazer um curso 4:30 da manhã até as 9 é fácil. Mas para você não é e tá tudo certo. Não tem que imitar, não tem que acordar 4:30 da manhã, sendo que o seu relógio biológico é diferente. E nós que a gente está vendo é muita modelagem, né? Para não dizer outras palavras. Para não dizer uma cópia, né? Uma cópia autêntica. Isso. Nesse processo de descoberta de identidade, eu percebo assim que muitas pessoas, não de identidade, mas na construção de brand, né? Hoje fica muito assim, tem que ser tudo harmonioso, tem que ser tudo... E vai criando padrões. Eu sou totalmente a favor de estética, eu acho assim que nós mulheres tá tudo certo, você se sentir bem. Só que até nisso, hoje em dia, né? Você já trabalhou na área da beleza, você sabe. Por exemplo, é para usar a sobrancelha grossa. Todo mundo quer a sobrancelha grossa. Você vai lá, faz implante, tá? Daqui uns dias, não, agora é fina. E todo mundo faz a sobrancelha fina. Não, agora é bocão. Então, todo mundo de bocão. Nós fomos em um curso, nós ficamos lá uma semana fazendo um curso espiritual. E meu esposo falou assim, nossa, amor, parece que as mulheres estão todas iguais.
Todas iguais. Entende por quê? Porque é o mesmo modelo de bochecha, é a mesma boca, todo mundo com cílio. Então, assim, e tá tudo certo. Só que eu, às vezes, começo a observar que não tem identidade real naquilo. Não. Entende? Eu tô fazendo porque todo mundo tá fazendo. E às vezes aquilo não me faz bem, às vezes eu não me sinto bem. Entende? É o que você contou da sua cliente. Sim. Às vezes a pessoa tá lá com uma roupa toda engessada, sendo que ela é uma pessoa leve, ela é uma pessoa romântica. Né? Então, E graças a Deus ela voltou pro polo dela. Logo ela viu que aquilo estava um desajuste, né? Uhum. E ela voltou. A última vez que eu atendi, ela estava toda linda de novo. Já tinha voltado para essência. Já tinha voltado. Então, hoje muito se fala, então, de essência, de identidade, de propósito. Mas o que realmente, de fato, é isso, né? Ótima pergunta. De que é, de fato, isso? Então, se eu for pensar, a minha essência é o que Deus me criou para ser. Uhum. Né? Mas como eu sei a minha essência? Meu propósito. Amélia, você tem... Eu vi um podcast depois vocês vão ali no podcast A Vida. Tem um episódio que ela entrevista... Como que é o nome daquela cliente? Qual? Ela tem um WhatsApp com Deus. Ela conversa com Deus. Eu acho o máximo. É porque a gente fala... ela é do Oi Deus. Oi Deus. Mário, descobre pra mim o nome dela. Eu esqueci. Aí... Nós não temos o telefone de Deus onde a gente possa ligar e falar assim, qual é o meu propósito, né? Uhum. Então, quando você fala assim, você tem ferramentas para que descubra esses detalhes? Tem. Como que é? Porque quando a gente vai extrair... Laila Estopa. Aí. ela é uma figura, ela é humorista, né? Ela é humorista. Ela é humorista. E é sobre isso, né? É sobre a gente ter essa alegria. Também está no Eclesiastes, que a gente tem que ser alegre. Grato, alegres, né? E, então, quais são essas ferramentas? Quando a gente faz a análise da história, a história ela não vem só recheada de coisas positivas. Uhum. Né? Ela também vem com vales. Uhum. Então, quando a gente olha para aquela história... Então, a gente vai ter ali um sobe e desce, várias montanhas, né? Onde tem vales, picos de felicidades. E a gente começa a analisar uma sequência de vale, de coincidências que não são coincidências. Normalmente, o propósito ele está sendo anulado. Cada vale tem uma consequência ali daquele propósito, uma anulação daquele propósito. E sempre é o mesmo padrão. Então, nessa análise, a gente consegue começar a ver padrões. Temos ferramentas de valores, temos ferramentas de autoeficácia, numa situação onde eu preciso estar mais otimista, eu posso rever essa ferramenta de autoeficácia e olhar quais são minhas realizações, que forças que eu usei para realizar, né, que são os picos. Uhum. Então, eu falo assim, não é uma equação onde 2 mais 2 é 4. Ali, se a pessoa realmente ela se entrega no processo, a gente tem muita coisa que a gente descobre ali e que a gente mostra para a cliente e a cliente entende porque reconhece. A gente não impõe. É como se o método ele não é extraído dos seus conhecimentos, né? Ele é revelado, porque ali você segue aqueles métodos, né? Igual do primeiro episódio tem a Juliana, então ela silencia, ela escuta, ela nomeia, né? Então cada pessoa tem algo que ela faz. Então a gente vai revelando através de todas essas ferramentas e aí o método nasce. Então não é assim. Uma vez uma cliente chegou para mim e falou assim, não, eu falo sobre isso. Eu falei, ok, mas eu acredito que você fala sobre isso. Porque tá aqui, ó.
Aí ela bateu na tecla, falou, não, eu falo sobre isso. Aí o que aconteceu? Depois, ela foi chamada até para TED Talk sobre conexões. Então, assim, é gostoso de ver esse método sendo explorado, sabe? É um descortinar, né? Descortinar. Tá ali, aí você vai e expõe o que já tá ali dentro da... Já é dela, né? Já é da pessoa. Para finalizar, fala para nós quais, assim, que são os seus próximos projetos em relação a esse método, o que ainda vem por aí, né? Agora nasceu o Você é Incrível Podcast, que eu tenho certeza que vai ser, assim, uma das ferramentas que vai levar a mensagem de mulheres incríveis para tantas outras pessoas, né? Não só para mulheres, mas para homens também. E assim, o que as pessoas podem esperar? Entende? Assim, o que já está sendo gerado de novo nessa nova fase? Porque eu acredito que você ainda vai descobrir muito sobre você, assim como todos nós, né? Nós estamos sempre em constante evolução. Mas eu sei que já tem algo que já está nascendo no seu coração, né? E que as pessoas já podem te procurar por isso. Isso. Hoje, quais são os meus projetos? Então, vamos falar assim, vamos falar sobre o podcast. Por que esse podcast nasceu no meu coração? Para que essas mulheres que ainda não se sentem incríveis, vejam a história de outras mulheres, porque como o primeiro episódio a gente trouxe a Juliana, ela não se sentia capaz de ter a mentoria. E isso é normal. A gente começa com o desejo, mas chega num ponto e fala assim, não, é muito. Normalmente, o que Deus tem pra gente é muito mais do que a gente suporta. De coisas maravilhosas, entende? Então, a ideia é que mais e mais mulheres olhem para a simplicidade delas, da história delas, e se sintam incríveis com o que elas já têm. Porque todas nós já temos condições suficientes de ensinar outras pessoas. Né? Que dentro de nós tem muito conhecimento e a gente pode ajudar outras mulheres. E o que mudou muito a minha vida foi uma mensagem, inclusive até para o meu emagrecimento, que eu não via tanta relevância nisso, e eu vou trazer ela aqui também. Eu desenvolvi juntamente com ela o método dela. E a doutora Carol me explicou, falou assim, me deu uma mensagem, que tinha um pastor que no leito de morte dele, ele fala, né, que Deus deu uma mensagem, mas ele matou o cavalo. Então, quando eu escutei aquela mensagem, eu falei assim, poxa, eu tenho tanto a oferecer e eu ofereço 1 a 1. Então, o podcast, eu trazendo as histórias do 1 a 1, eu também posso oferecer para mais mulheres, né? Então, naquele momento me veio 2 reflexões. Eu estou matando meu cavalo, então eu preciso cuidar do meu autocuidado. É algo que é desafiador ainda para mim. E eu preciso abrir mais a minha boca e falar, né? Então, nasce esse podcast com essa intenção, aí vem vários, o meu sistema de produtos aí gigantesco, aí vai vir livros, né? Já estou escrevendo, mas justamente para a pessoa perceber que a gente não sai de uma história e se torna incrível do nada. Não, é respeitando a própria história, né? Todas nós somos incríveis, mas a minha história pode ser incrível para umas mulheres e a sua vai impactar outras, né? Eu lembro exatamente como se fosse hoje, a Helena falou assim, Amélia, se você abrir a boca e falar a mesma coisa que eu falo, você vai impactar mulheres diferentes do que eu impacto. Então, a gente não tem que ter esse medo. A gente tem que simplesmente abrir a boca, né? Isso, e levar a mensagem. E levar a mensagem.
Quero só fazer um merchan do seu trabalho. O que eu acho interessante nas mentorias e nos atendimentos individuais. Hoje tem grandes players no mercado e muito investimento, igual você fez, né? Em grandes organizações e instituições. Só que, às vezes, a gente não consegue esse atendimento 1 a 1. Então, no processo de construir o início da identidade, é como um bebê. Isso. O bebê, ele precisa de um cuidado personalíssimo ali, né? Aquele cuidado. Então, assim, chega um momento que a pessoa ela vai voar voos mais altos e ela vai. Só que no primeiro momento, nós temos que buscar pessoas que ainda conseguem dar esse atendimento individual, né? Então, hoje, você ainda dá esse atendimento individual. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas é isso. Porque esse atendimento individual, ele é extremamente valioso. Sim. Porque quando eu tô ali no processo de construção da minha marca pessoal, às vezes eu vou precisar de alguém que olhe no meu olho, entende? Eu não vou conseguir simplesmente pegar um manual e preencher aquilo e fazer com que aquilo se concretize. Então, eu preciso daquele cuidado materno mesmo. Alguém que vai falar pra mim quem eu sou, que vai me ajudar a descobrir isso e isso. Eu acho interessantíssimo hoje no seu trabalho, que você ainda, né, gente? Então, assim, aproveitem, porque ainda consegue, né? Fazer o atendimento individual, que é um ponto extremamente positivo. E justamente a composição. Você é, de fato, um profissional incrível, né? Porque tem uma composição na sua formação. Na Bíblia, um dia eu também acordei de madrugada e o Senhor falava no meu coração assim, ó. E ele ensinava como quem tinha autoridade. Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor está querendo falar com isso? E eu estava passando por um processo de dificuldade. O Senhor falou para mim, falou assim, olha, eu quero te falar aqui. Existe o processo de construção de autoridade. Não se constrói autoridade sem vivência. Então, o que eu poderia falar para as pessoas hoje? A Amélia tem vivência, tem propriedade e tem experiência. E hoje ensina como quem tem autoridade. Obrigada. E nós encerramos esse podcast por aqui. Próximo, não perca. Vai ser incrível. Você é incrível. Obrigada.